criador do treinamento Expert em Audiência. Seja muito bem-vindo ao... Opa, meu nome é José Andrade, eu sou juiz de direito e criador do treinamento Expert em Audiência. Seja muito bem-vindo ao terceiro vídeo da série de vídeos onde eu te explico tudo o que você precisa saber para nunca mais sentir insegurança, ansiedade ou medo de participar de uma audiência judicial. É com muito prazer que eu estou procurando transferir a você um pouco da experiência prática que eu adquiri ao longo de mais de 16 anos presidindo audiências semanalmente como juiz de direito. No vídeo 1, eu te contei um pouco da minha história, como que eu fiz para criar um método de preparação através do qual é possível que um advogado, mesmo sem experiência prática alguma, possa se sentir completamente preparado para tudo o que pode acontecer em uma sala de audiência, eliminando todo tipo de medo ou insegurança, como se tivesse anos e anos de experiência. Já no vídeo 2, eu te passei algumas técnicas para que você saiba como agir em situações inesperadas que podem acontecer em uma sala de audiência, para que o seu cliente não seja prejudicado. Eu te contei a história da doutora Betina, que foi extremamente ofendida em uma audiência e acabou ficando sem saber como agir. Se você não assistiu aos vídeos 1 e 2, para tudo nesse exato momento e vai lá assistir. Não vai cair na tentação de querer assistir essa aula 3 sem ter assistido às aulas anteriores. Eu programei didaticamente essa sequência de aula para que elas sejam assistidas exatamente dessa forma apresentada. Então, para que você possa compreender perfeitamente tudo aquilo que eu vou te passar e para que não fique nenhum vazio de conhecimento ou de informação, é fundamental que você assista todas as aulas e não pule nenhuma delas. Bom, no vídeo de hoje eu vou te contar a história da audiência mais trágica e surpreendente que aconteceu comigo. O dia em que a testemunha morreu na minha frente na sala de audiência. Eu vou te mostrar como que a falta de experiência prática do advogado que participava do ato comigo, infelizmente acabou causando sérios prejuízos ao cliente dele no dia desse fatídico acontecimento. Também nesse vídeo eu vou responder algumas dúvidas que eu tenho recebido por e-mail, especialmente as perguntas mais instigantes que me fazem quase que diariamente. Como descobrir quando uma testemunha está mentindo? Se você deseja ganhar muita experiência prática e saber efetivamente como agir nas mais variadas situações que podem acontecer em uma sala de audiência, fica comigo até o final. Quanto às dúvidas que foram enviadas, vamos lá? O Paulo Delmondes, de Brasília, enviou a seguinte pergunta. Dr. José Andrade, eu fiz uma boa faculdade e o meu estágio sempre foquei na parte escrita, porque eu acho importante que um bom advogado saiba escrever bem. Faz tanta diferença assim eu saber ou não saber como atuar em uma audiência? Olha, Paulo, em meus mais de 16 anos de magistratura, eu já vi petições iniciais maravilhosas, que pareciam até capítulo de livro consagrado, mas que não resistiram à sala de audiência. E te digo isso porque por mais bem escrita que seja uma petição inicial, uma contestação, se o autor não provar em audiência aquilo que ele colocou na sua petição, ele fatalmente vai perder a causa. Por exemplo, ainda que você tenha feito uma descrição minuciosa na sua petição inicial sobre o acidente de trânsito que o seu cliente foi envolvido como vítima, se chegar no dia da audiência e a sua única testemunha se apresentar perante o juiz sem portar qualquer documento, você sabe como agir? Se você não souber o que fazer e se o juiz dispensar a sua testemunha por falta de documento, o que muito provavelmente vai acontecer, do que vai ter adiantado você escrever uma bela petição inicial? O seu pedido fatalmente vai ser julgado improcedente por falta de provas. Então, você pode ver que muitas vezes não basta o conhecimento jurídico e saber escrever bem uma petição. Se você não souber como agir em situações extremas e inesperadas que podem surgir durante uma audiência, você vai perder a ação. E o pior, não vai saber sequer explicar para o seu cliente o que aconteceu. Afinal de contas, ele tinha direito. Infelizmente, durante a faculdade, os estudantes não são alertados sobre a importância de se preparar para uma audiência. E eu te digo sem medo de errar, esse é o momento mais importante no exercício profissional de um advogado. É onde ele é testado ao vivo pelo cliente. É onde um erro pode colocar tudo a perder. No exemplo que eu te dei, apenas a título de informação, se a sua testemunha comparecer sem documentação e o juiz quiser dispensá-la por isso, você pode driblar essa situação tomando as seguintes medidas. Primeiro, diga para o magistrado que você orientou a testemunha para que ela comparecesse ao ato portando documentos. Se ela assim não agiu, o seu cliente não pode ser prejudicado. Segundo, peça para o magistrado que ele utilize ali mesmo no ato os sistemas de identificação que ele possui à sua disposição, como por exemplo o InfoSeg, que é um sistema integrado dos órgãos de segurança pública e de fiscalização, onde o magistrado vai poder ver a documentação da pessoa que está ali se apresentando como testemunha, inclusive ver fotografia e conferir se se trata realmente da testemunha que foi arrolada.
Terceiro, se nada disso adiantar, você vai pedir a suspensão do ato para que a testemunha possa ir buscar algum documento de identificação ou mesmo a redesignação da audiência por uma outra data. E nesse caso, pede para o juiz para que ele próprio advirta a testemunha de que ela presta um serviço público e que ela deve comparecer em juízo devidamente documentada. Então, Paulo, eu acredito que deu para você perceber que mesmo que você escreva uma petição imensa, citando as melhores doutrinas, a jurisprudência mais recente, numa linguagem altamente erudita, mas se chegar na audiência e você não souber como agir, se você não conseguir ouvir a sua testemunha e provar as suas alegações, você não vai ter sucesso na causa e vai ter perdido todo aquele longo tempo que você se dedicou para escrever a sua bela petição inicial. Eu não tenho dúvida em afirmar, Paulo, um advogado que desconhece a prática da sala de audiência tem menos de 50% de chance de ganhar uma demanda, seja ela qual for. A segunda pergunta veio de Belo Horizonte. O Rafael Oliveira, que é advogado recém-formado, mandou a seguinte pergunta para o nosso e-mail. Dr. José, eu fiz uma boa faculdade e tenho uma boa base teórica, porém eu não tive a oportunidade de fazer um estágio durante o período da faculdade, porque eu trabalhava em outra área para sustentar minha família e pagar os meus estudos. Essa minha falta de experiência prática pode me prejudicar? Muito obrigado pela pergunta, Rafael, e eu já começo respondendo que sim. A sua falta de experiência prática, infelizmente, pode te levar a cometer erros que podem ser fatais, e esses erros podem inviabilizar o seu futuro profissional. Uma coisa é errar quando se é estagiário, quando ainda se está aprendendo. Outra coisa é errar na frente do cliente por inexperiência e acabar prejudicando o direito de uma pessoa. Isso pode definitivamente marcar para sempre a sua vida profissional. Aqui eu quero fazer um parênteses para te contar a história mais triste que já aconteceu comigo em uma sala de audiência. O dia em que uma testemunha morreu na minha frente. Era uma ação revisional de alimentos. A testemunha era uma senhora obesa que aparentava ter pouco mais de 60 anos. Ela tinha sido a única testemunha arrolada pela parte autora, que precisava provar que o réu estava numa situação financeira melhor e que por isso a pensão deveria ser aumentada. Quando eu comecei a colher o depoimento da testemunha, eu percebi que ela estava muito nervosa. Ela mal conseguia falar e quando falava, pronunciava ali poucas palavras. Eu mal consegui fazer as primeiras perguntas para ela quando eu vi que os seus lábios começaram a perder a cor e ela parecia que ia desmaiar. Mais do que depressa, eu pedi para que ela se acalmasse, que tomasse um pouco de água, mas não deu tempo sequer de pegar o copo de água e ela acabou desmaiando. No ato, nós chamamos por socorro e ela foi retirada da sala, mas antes que chegasse a ajuda médica, ela infelizmente acabou falecendo. Depois de algum tempo, superado em parte, o constrangimento de toda a situação, a audiência precisava prosseguir. Eu reabri o ato e perguntei para o patrono da parte autora se ele queria substituir a testemunha, tal como a lei autoriza. Porém, como ele não tinha muita experiência prática e como ele acabou ficando abalado e sendo pego de surpresa pela situação inesperada que aconteceu na audiência, o advogado disse que não ia substituir a testemunha. Sequer conversou com a parte para saber se ela teria uma outra pessoa, uma outra testemunha sobre os fatos. Ele sequer tentou pugnar pela concessão de prazo para encontrar uma nova testemunha. Ele simplesmente desistiu da prova. E qual foi o resultado? Eu acabei prolatando a sentença lá no ato e julgando improcedente por falta de provas o pedido revisional de alimentos. Veja que a inexperiência do patrono da autora, aliada a um acontecimento inesperado na sala de audiência, pode ter prejudicado sobremaneira os direitos da parte. É claro que não é comum que uma testemunha morra em uma sala de audiência. As chances disso acontecer com você são mínimas, mas eu tô te contando essa história triste e inusitada para te mostrar como que é importante que você esteja preparado para toda e qualquer situação inesperada que pode vir a acontecer nas suas audiências. Eu recomendo a você, Rafael, assim como a todos que estão assistindo esse vídeo, que peça para que alguém mais experiente que você, para que lhe transmita os seus conhecimentos práticos, para que te ensine aquilo que não se encontra nos livros. Você pode ter um mentor, você precisa ter um mentor, uma pessoa em quem você confia, que tem experiência para te ensinar. Você pode escolher qualquer pessoa em quem você confie, que esteja perto de você ou mesmo distante. O único requisito é que essa pessoa tenha muita experiência para te transmitir e que ela te deixe tranquila com seus ensinamentos. Eu sempre tive os meus mentores e a experiência deles me ajudou demais, principalmente nas horas de sufoco. Não sei se você se recorda do meu primeiro vídeo, onde eu contei um pouco da minha história. Quando eu tive que fazer a minha primeira audiência, eu havia acabado de ser aprovado no concurso da magistratura, que, como você sabe, é um concurso bem exigente. Embora eu tivesse muito afiado na teoria, eu não tinha qualquer experiência prática. E por isso eu acabei sofrendo e errando muito. Porém, depois do sufoco que eu passei naquela minha primeira audiência e em muitas outras, eu
prometi a mim mesmo que eu ia anotar pelo resto da minha vida profissional tudo aquilo que viesse a acontecer comigo dentro de uma sala de audiência, para que eu nunca mais passasse por qualquer dificuldade e também para que eu pudesse no futuro transmitir para os outros a minha experiência prática na sala de audiência. Então, Rafael, se você quiser conhecer e assimilar em muito pouco tempo toda a experiência prática que eu consegui angariar ao longo dos meus mais de 16 anos fazendo audiência semanalmente, eu recomendo muito que você assista esse vídeo até o final. A notícia boa que eu quero te dar é que você não precisa errar para aprender. Você não precisa passar pela experiência negativa de prejudicar um cliente para só assim aprender como agir em uma audiência. Mais do que falar, eu quero te mostrar como que é possível você sair de um patamar de total insegurança na hora de fazer uma audiência para um nível muito superior de tranquilidade e de alegria quando você tiver que participar das suas próximas audiências. Dá uma olhada no depoimento da Roberta Santos, que assim como você, ela não teve a oportunidade de fazer um estágio durante a faculdade, mas que hoje já consegue participar de uma audiência com a mais absoluta tranquilidade. Olá, gente. O meu nome é Roberta. Eu estou falando aqui de Recife e eu quero falar rapidinho sobre o curso Expert em Audiência. Um curso muito bom que eu conheci no final de 2017. Conheci o Dr. José Andrade, né, falando sobre aquele curso e eu pensei, será que é mais um? Será que o meu investimento não vai ser apenas em um curso semelhante a todos os outros que eu fiz? E eu não fiz poucos, porque até ali eu pensava que para ser uma boa advogada e para conseguir trabalhar, eu precisava de um conhecimento teórico bom. Então, eu achava que fazer uma boa faculdade, passar na OAB e ter uma base teórica boa, faria com que eu me transformasse numa boa profissional, numa excelente profissional, que iria trabalhar tranquilamente. Mas aí a gente sabe que a atividade jurídica não é assim tão simples. Fazer um bom curso não é suficiente para você sair por aí advogando com toda segurança. E o curso ele veio suprir essa falta que eu sentia por conta de um estágio que eu não pude fazer da maneira devida porque trabalhava em outra atividade, ou por conta de um amigo próximo ou um parente próximo que viesse me dar a mão e que eu não tenho, não é? Então, o curso ele veio suprir essa falta. E hoje eu me sinto bem mais segura para enfrentar uma audiência que antes dele eu passava mal, não é, por conta de insegurança, nervosismo, né? E hoje eu estou bem melhor. Então, né? Mas as dicas são importantíssimas e essenciais para que a gente se sinta bem melhor, bem mais seguro. Olha, Rafael, eu posso te garantir que qualquer pessoa que tenha feito a faculdade de Direito, ou mesmo que esteja no último ano de faculdade, é capaz de participar plenamente de todo tipo de audiência se observar e seguir as dicas e orientações práticas que eu estou passando nesses vídeos e que também vou passar no meu treinamento avançado. Eu vou falar mais sobre ele adiante. A terceira dúvida que eu vou responder nesse vídeo veio de São Paulo. O Rodrigo Vieira Lima mandou a seguinte questão: Dr. José, eu sou recém-formado e sem experiência prática. Estou na dúvida se faço uma pós-graduação ou se devo me preocupar com a prática, já que eu estou no começo da advocacia e não quero prejudicar nenhum cliente. O que eu faço? Socorro! Rodrigo, muito obrigado pela sua pergunta. Ela é muito importante e eu sei que muitas pessoas se encontram nessa mesma dúvida. Então, essas pessoas estão sem saber como agir nesse momento, como eleger as suas prioridades. Vamos lá. Durante os 5 anos de faculdade, durante a sua preparação para a prova da OAB, você certamente recebeu um grande volume de informações, muita teoria das mais diversas áreas do direito. Certamente você teve que adquirir muitos livros, assistir muitas aulas, justamente para que pudesse formar uma boa base teórica. Agora, depois de formado, se você optar por um curso de pós-graduação, não há mal algum nisso, mas é bom que você saiba que o foco da esmagadora maioria das pós-graduações é justamente a preparação teórica, um aprofundamento de um tema, de uma teoria que você estudou durante a graduação. Por exemplo, em uma pós-graduação, os professores vão aprofundar com você o estudo teórico daquela aula que você escolheu. Se você optar por uma pós em Direito de Família, por exemplo, você vai ter a oportunidade de conhecer outros autores e diversas outras teorias mais aprofundadas sobre os institutos do direito de família. E certamente vai sair de lá com muito mais conhecimento teórico do que quando entrou.
Mas você também precisa estar ciente de que você vai continuar com dificuldade na questão prática. A pós-graduação não vai te garantir nenhuma experiência prática. E a falta de prática, como eu fiz questão de frisar ao longo dessas aulas, pode simplesmente inviabilizar ou dificultar em muito o início da sua carreira profissional. Do que adianta você saber tudo sobre direito de família, ter pós-graduação, mestrado e até doutorado nessa área, se chegar em uma audiência, por exemplo, e você não souber o que fazer para desmascarar uma testemunha mentirosa? Se a testemunha começar a mentir descaradamente e você simplesmente acabar ficando sem reação, sem saber como agir? Com o conhecimento teórico adquirido na faculdade, nos seus estudos para a prova da OAB, certamente você vai conseguir superar a grande maioria das dificuldades do começo da sua carreira. Mas sem experiência prática e sem se preocupar em assimilar a vivência, a experiência prática de alguém, certamente você vai cair em muitos buracos. Eu espero que essa breve reflexão tenha ajudado para que você possa tomar uma decisão. E eu quero aproveitar o gancho que você me deu para responder uma das perguntas mais instigantes que eu recebo quase que diariamente e que tem muita aplicação prática. Como descobrir e mostrar para o juiz quando uma testemunha está mentindo? Conforme eu prometi, hoje eu vou te ensinar uma técnica que eu reputo muito importante e que eu uso com muita frequência nas minhas audiências. Eu vou te ensinar um método que eu uso para tentar descobrir se uma testemunha está dizendo a verdade ou se ela está mentindo. Aliás, como forma de agradecimento por você estar aqui até agora, eu vou te ensinar 2 técnicas para desmascarar as testemunhas mentirosas. Se você captar bem essas técnicas e aplicá-las na sua advocacia, eu tenho certeza que você vai conseguir mostrar para o juiz que a testemunha arrolada pela parte contrária está faltando com a verdade. Consequentemente, você vai conseguir desqualificar a prova produzida pela outra parte e vai aumentar muito a chance de ter êxito nas suas ações, de sair vencedor no processo. Você vai observar que as técnicas que eu vou te ensinar, elas decorrem da experiência prática, da observação do que costumeiramente acontece em uma audiência. São técnicas que eu já apliquei centenas de vezes e tive um percentual muito grande de sucesso. Mas uma observação eu tenho que fazer. É claro que elas não se tratam de fórmulas mágicas que você vai aplicar e obter o resultado automaticamente, como se fosse uma máquina de descobrimento da verdade. Porém, eu posso te garantir, se você aplicar adequadamente o que eu vou te ensinar, elas vão funcionar na esmagadora maioria das vezes e você vai se tornar um especialista em demonstrar para o juiz quando alguém está mentindo ou dizendo a verdade. Vamos lá? Como você sabe, um depoimento costuma ser como uma história. O juiz ou as partes perguntam à testemunha sobre fatos ocorridos no passado, fatos que ela presenciou ou de alguma forma ficou sabendo. E a testemunha, respondendo às perguntas do juiz e das partes, narra aquilo que ela viu ou sabe, exatamente como se estivesse contando uma história. Geralmente, quando uma pessoa presencia um fato ou uma situação, essa situação fica registrada na sua mente através de imagens mentais. Procure se lembrar agora de um acidente de trânsito que você tenha presenciado. Certamente, se você buscar na sua mente, você vai conseguir ver aquelas imagens mentais do acidente, como se estivesse vendo nesse exato momento. É isso que ocorre quando uma testemunha está dizendo a verdade. O juiz pergunta para ela sobre fatos que aconteceram no passado, ela busca as imagens mentais desses fatos e reproduz para o juiz em forma de palavra, contando exatamente os fatos como eles aconteceram. Esse é o processo que normalmente ocorre quando alguém fala a verdade. Porém, quando uma pessoa não presenciou determinada situação, não testemunhou de fato um acontecimento, mas ela quer mentir que presenciou para beneficiar ou prejudicar uma pessoa, ela não possui em sua mente aquelas imagens mentais dos acontecimentos. Então, quando o juiz pergunta a uma testemunha sobre o que ela viu em um acidente, por exemplo, se ela efetivamente não viu nada, ela não vai ter aquelas imagens mentais para se socorrer. E a sua alternativa vai ser criar naquele momento essa imagem, ou repetir a imagem que foi criada pela pessoa que pediu para ela mentir em juízo. Mas como prega aquele velho ditado, a mentira tem pernas curtas e com um pouquinho de perspicácia é muito fácil desmascarar quem não fala a verdade. A primeira técnica que eu uso para desmascarar a testemunha mentirosa eu chamo de depoimento invertido. Como eu falei, um depoimento costuma ser como uma história. Geralmente tem início, meio e fim. Quando a pessoa fala a verdade e tem na sua mente todas as imagens mentais do que aconteceu, você pode perguntar para ela a mesma história, de trás para frente, de frente para trás, que em todas as vezes ela vai contar a mesma versão, pois ela sempre vai repetir as imagens que aparecem na sua mente. Já quando uma pessoa está mentindo e inventando que presenciou uma situação, se você perguntar para ela a mesma história que ela acabou de te contar, mas se pedir
pedir para que ela relate os fatos de trás para frente, de forma invertida, ela vai se embaralhar toda, porque ela não tinha programado, ela não estava com seu cérebro programado para contar a mentira daquela forma. Essa técnica é muito usada em ações previdenciárias e trabalhistas. Geralmente, uma ação onde a parte pede aposentadoria rural por idade, por exemplo, ela apresenta testemunhas que relatam os locais onde ela trabalhou e durante quanto tempo. Então, a testemunha costuma dizer que viu a parte autora trabalhando 2 anos na fazenda X, depois 5 anos na fazenda Y, depois mais 7 anos na chácara Z e assim por diante. Porém, quando eu começo a perguntar os fatos de trás para frente, invertendo a ordem que ela me contou, quando ela não está dizendo a verdade, ela acaba se embaralhando toda e não consegue responder. Consequentemente, o seu depoimento acaba perdendo toda a credibilidade, porque fica evidente que ela estava faltando com a verdade. Procura aplicar isso em seus processos. Deixa a testemunha contar toda a história, vai dando corda e perguntando cada vez mais, de forma que a história fique bem grande, bem comprida. Logo em seguida, começa a pedir para ela te contar novamente, mas de trás para frente, como se estivesse voltando no tempo. Se ela estiver falando a verdade, ela vai conseguir repetir normalmente com um pequeno esforço cerebral. Mas se ela estiver mentindo, a sua máscara vai cair e naquele momento vai ficar evidente para o juiz que não há como considerar o seu depoimento. A segunda técnica que eu vou te ensinar hoje também tem como meta te ajudar a descobrir quando uma testemunha mente ou fala a verdade. Eu costumo chamar de técnica dos mínimos detalhes. Geralmente, quem não fala a verdade, quem inventa uma situação que não presenciou, costuma inventar também os detalhes do ocorrido para tentar dar mais credibilidade à sua história e para tentar disfarçar que está mentindo. Quando uma pessoa não presenciou um acidente de trânsito, por exemplo, mas quer mentir em juízo que estava presente, geralmente ela conta os fatos com riqueza de detalhe. Diz a data exata que o acidente aconteceu, diz qual que era a cor do semáforo no momento do acidente, a cor dos carros envolvidos, se estava sol ou chuva, se estava dia ou noite, enfim. Ela apresenta os mínimos detalhes de todo o ocorrido, especialmente detalhes que dificilmente alguém que realmente estivesse presente ia ter percebido. E é aí que chega a hora de aplicar a técnica dos mínimos detalhes. Para saber se a pessoa está mentindo, eu pergunto detalhes da sua vida pessoal, coisas que nada tem a ver com o processo, mas que acabam me indicando se ela é de fato uma pessoa detalhista, que presta atenção em tudo, ou se estranhamente só se recorda dos detalhes daquele acidente que ela diz ter presenciado. Quando uma pessoa me fala a data exata de um acidente de trânsito, por exemplo, eu pergunto logo após se ela tem filho. Quando a resposta é positiva, eu peço para que me fale a data de nascimento dos filhos. Por incrível que pareça, muita gente não se recorda da data de nascimento dos filhos. E é nessa hora que eu indago. Ora, mas você se recorda da data exata de um acidente que não aconteceu com você, mas não se lembra da data de nascimento do seu filho? Geralmente, espantada por ter sido pega numa grande contradição lógica, a pessoa costumeiramente abaixa a cabeça e deixa evidente que ela não estava falando a verdade no seu depoimento. E isso você pode fazer com todos os detalhes que a pessoa apresentar lá na hora do depoimento. Depois que a testemunha contar todos os detalhes, passa a perguntar para ela detalhes da vida pessoal. Se ela se embaralhar e não souber responder, você vai alertar o juiz que o depoimento não pode ser considerado, porque não é crível que uma pessoa lembre de detalhes de fatos que não aconteceram com ela, mas não se lembre de detalhes íntimos de sua vida particular. Aqui cabe um alerta importante. Se na hora em que você começar a perguntar detalhes da vida pessoal da testemunha, o juiz ou o advogado da parte contrária quiser se insurgir, dizendo que a pergunta da vida pessoal da testemunha não tem relação nenhuma com o processo, diga para o magistrado expressamente e com toda a calma que você está aplicando a técnica de inquirição dos mínimos detalhes, justamente para auxiliar o julgador a descobrir que a testemunha está faltando com a verdade. Peça para ele para que a pergunta seja formulada, para que você possa completar o seu raciocínio. Eu não tenho dúvida de que ele vai compreender e que você vai conseguir aplicar de forma eficaz essa técnica. Aliás, essa é uma das técnicas mais efetivas que eu utilizo e eu tenho certeza que vai funcionar perfeitamente com você. Como você pode ver, essas técnicas elas não se ensinam nos livros e muito menos na faculdade de Direito. São sacadas que só se aprendem na prática, com a vivência constante da sala de audiência. E é isso que eu quero te repassar nesse workshop. Conhecimentos que apenas a experiência nos dá, mas que eu faço questão de te transmitir. E é isso que eu tenho passado com muito mais detalhes e minúcias para os alunos que participam do meu treinamento Expert em Audiências. Técnicas avançadas que eu construí ao longo da minha vida e que vão te dar muito mais segurança para a sua atuação. A Ângela Maria da Silva.
também de São Paulo, é advogada há 2 anos. Ela diz que está muito ansiosa para saber mais detalhes a respeito do treinamento a que eu me referi no vídeo anterior e pergunta: quanto que ele vai custar? Será que eu vou conseguir pagar? Eu estou no começo da carreira e não tenho muitos clientes. Eu sei que é disso que eu preciso, mas será que eu vou conseguir realizar o investimento para participar do curso? Olha, Ângela, o que eu posso te dizer, por enquanto, a respeito do treinamento avançado que eu vou realizar, é que ele não vai custar o preço de uma banana na feira. Infelizmente, eu não tenho condições de proporcionar esse treinamento para uma grande quantidade de pessoas. Então, eu vou procurar dedicar todo o meu tempo livre, que eu não vou estar trabalhando como juiz de direito, para ensinar poucas pessoas e uma turma pequena tudo aquilo que eu demorei mais de 16 anos para aprender. E você deve concordar comigo que isso tem um certo valor, né? O treinamento vai ser um facilitador, um encurtador de distância. Quem participar vai ganhar em poucos meses mais de 16 anos de experiência prática na sala de audiência. E isso eu tenho que valorizar. Existe uma frase que é atribuída a Benjamin Franklin, um ex-ministro norte-americano, onde ele diz: se você acha que a educação é cara, experimente a ignorância. Mas não é só isso. Você já parou para calcular quanto que um advogado gasta para se formar em direito e para poder exercer a sua profissão? Em uma faculdade particular, você paga uma mensalidade de cerca de R$1.000. Ou seja, no final dos 5 anos de curso, você vai ter gasto R$60.000 para se formar, isso sem contar as inúmeras despesas com livro, xerox, palestra, transporte, etc. Depois de formado, pode ser que você ainda gaste pelo menos uns R$2.000 em livros e cursos preparatórios para a prova da OAB. Porém, se quando você for advogar, você não souber como agir em uma audiência, você certamente vai ter jogado fora os mais de R$60.000 que investiu, porque você vai perder o cliente, ou mesmo vai fazer com que ele perca o direito que ele tem por conta da sua má atuação. Então, para quem já investiu mais de R$60.000 para se tornar um advogado, não parece adequado e sensato investir um pouco mais para ter uma boa formação e garantir o sucesso nas próximas audiências que você vai realizar? Um outro cenário: imagina que você foi contratado para entrar com uma ação que vai te render R$20.000 de honorário. Mas imagina que por falta de experiência prática, você comete um deslize na audiência e faz com que o seu cliente perca a causa. Por não querer investir um pouco mais em um treinamento que vai te capacitar para ter um bom desempenho em audiência, você vai ter perdido os R$20.000 e muitas outras causas que esse cliente podia te trazer no futuro, porque certamente ele nunca mais vai te procurar. Eu devolvo a sua pergunta com outras 2 perguntas bem simples. Quanto você pagaria para jamais passar vergonha na frente dos seus clientes em uma audiência? Quanto você pagaria para poder apagar aquela atuação desastrosa que você teve ou que ainda vai ter em uma audiência por não ter experiência prática, por não saber como agir? Eu acredito que tudo na vida é uma questão de prioridade. Eu não sei ao certo o que você prioriza na sua vida nesse momento. Se é adquirir boas roupas, um novo celular, se é jantar em bons restaurantes, fazer uma viagem, ter um carro do ano, ou se é comprar eletrodoméstico para sua casa ou o que for. E não há nada de errado com essas coisas se isso for prioridade na sua vida, tudo bem? Você só precisa estar ciente de que quando a gente coloca a educação e o acesso ao conhecimento em segundo plano, aí nas nossas vidas, dificilmente a gente consegue atingir os nossos objetivos. Dificilmente conseguimos conquistar todos os bens materiais e aquele conforto profissional que tanto sonhamos. A nossa 5ª pergunta vem de Fortaleza, no Ceará. A Patrícia Macedo mandou a seguinte questão: Dr. José Andrade, eu não tenho experiência prática na advocacia e morro de medo de prejudicar um cliente. Porém, eu já tive muitas decepções com cursos adquiridos pela internet. No caso do seu treinamento, há alguma garantia de que ele realmente funciona? Será que vai funcionar comigo? Olha, Patrícia, muito obrigado pela sua pergunta. Eu, como consumidor que sou, eu sei que essa sua dúvida é a dúvida de muita gente, porque ninguém gosta de se decepcionar com alguma coisa que adquire, principalmente quando se trata de algo para poder crescer. Bom, eu posso te garantir que o treinamento que eu preparei vai gerar uma verdadeira transformação na sua vida profissional. Mas eu sei que nesse momento a minha palavra pode não ser suficiente para te convencer. Por isso, eu quero te dizer 2 coisas. A primeira é que no próximo vídeo eu vou te mostrar todas as garantias que você vai poder exercer caso você não fique satisfeito com o treinamento, depois de ter a oportunidade de conhecer ele por dentro, de ver em detalhes como ele funciona na prática. A segunda, eu não quero te falar, mas sim te mostrar. Como eu já disse nos vídeos anteriores, eu tenho procurado auxiliar os advogados que possuem pouca experiência prática na realização de audiência, através da publicação de vídeos com dicas nas redes sociais, através do projeto Audiências Online e através do treinamento Expert em Audiência. Dá uma olhada nos depoimentos das pessoas que têm assistido os meus vídeos e recebido as minhas dicas. Todos, principalmente os colegas, estudantes. Meu nome é Valdir, falo aqui de Amambai, Mato Grosso do Sul. Sou advogado militante aqui há 12 anos.
Eu estou acompanhando um processo administrativo no âmbito do Exército e há poucos dias tive que ouvir uma testemunha, inclusive um oficial, que era a testemunha que acusava o meu cliente de uma infração que poderia caracterizar um crime militar. Foi muito tensa a oitiva, porque esse oficial quis afrontar as minhas prerrogativas. Por diversas vezes eu tive que fazer uso delas de forma incisiva, mas uma coisa que me fez manter a calma, que me fez me pautar de forma correta, foi lembrar das lições do curso que nós estamos fazendo, que quando você tem o domínio daquilo que você está fazendo, você conhece as regras, e eu confesso que eu li antes os regulamentos do Exército, me inteirei, você pode tomar as atitudes. E outra coisa, não precisa perder a calma. E eu pude, usando os ensinamentos desse curso que estou fazendo, me manter calmo, uma postura correta e, o mais importante, conseguir extrair da testemunha aquilo que eu almejava em benefício do meu cliente, o ato procedimental como transcorreu. E uma coisa que me chamou mais atenção, que no final de tudo, o presidente do processo se tornou uma pessoa próxima e inclusive me indicou para atuar em outros processos disciplinar, porque eu havia me importado de uma forma respeitosa. Isso me causou bastante surpresa, é um testemunho que eu dou. Me chamo Sebastião Neto, eu falo aqui de Natal, Rio Grande do Norte. Sou advogado em início de carreira, adquiri minha OAB agora em 2017, já em agosto. Então, desde setembro que eu comecei a advogar, ingressando no mercado da advocacia, e digo muito que um dos problemas mais difíceis da carreira do iniciante é a questão de audiência. Porque na sala de aula a gente não passa por essas práticas. Então, conheci o curso Expert em Audiência do professor José Andrade. Tenho tendo ótimos resultados, no sentido de já fiz minha primeira audiência, e no dia da audiência eu lembrava assim de tudo no qual o curso me oferecia. Então, muitas nuances de advocacia realmente, através da graduação a gente não adquire, mas com esse curso eu estou adquirindo muita experiência. Ainda não sou um advogado consolidado no mercado, então isso também me dá muito mais segurança para encarar a advocacia no dia a dia. Não só nas audiências, mas até com a relação advogado-cliente, vai me dando mais segurança no meu verbo jurídico, da minha posição como advogado, por aí vai. Então, muito obrigado, professor José Andrade. Eu usei nas técnicas dos mínimos detalhes no interrogatório de uma testemunha, em que essa técnica funcionou. E a juíza aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, logo percebeu a técnica e me ajudou, e muito, né? O advogado da outra parte pouco conhecia dessa técnica, advogado, diga-se de passagem, bem mais experiente do que eu em termos de tempo de advocacia, e ficou perdido porque a técnica funcionou. Eu quero dar o parabéns, já está funcionando a sua aula. Muito obrigado, eu desejo muita sorte na sua vida, para a sua família, e que você possa nos ajudar cada vez mais. Muito obrigado, até mais, tchau, tchau. Veja, Patrícia, o poder transformador que um pouco de experiência prática pode exercer na vida profissional de alguém. Eu não tenho dúvida de que a oportunidade de participar de um treinamento avançado, com muito mais conteúdo e informação, certamente vai exercer um impacto ainda maior na sua vida. Olha, eu realmente espero que o conteúdo desses 3 vídeos esteja sendo de grande valia para você e que você realmente coloque em prática as dicas que eu dei até agora. E se você está pronto para subir mais um degrau, como eu disse anteriormente, eu preparei um programa que vai acelerar toda a jornada na sua busca de experiência, de segurança na hora de realizar suas audiências. Você não vai precisar passar por 16 anos realizando audiências semanalmente, como eu passei, para ter acesso a todo o conhecimento prático que eu consegui adquirir ao longo desses anos. O meu objetivo ao criar o treinamento avançado é fazer com que você seja capaz de realizar com segurança e confiança qualquer tipo de audiência civil e criminal da Justiça Comum e do Juizado Especial, eliminando da sua vida profissional o medo e a ansiedade. Mas o que você deve estar querendo saber agora é: o
que esse treinamento vai incluir? Bom, no meu treinamento avançado você vai aprender tudo sobre mais de 31 tipos de audiência. Eu vou te ensinar a teoria, o que diz a lei e a doutrina sobre cada um dos procedimentos de ao menos 31 tipos de audiências cíveis e criminais, mas mais do que isso, eu vou te ensinar todas as sacadas práticas de cada uma dessas audiências. Eu vou te mostrar aquilo que não se encontra nos livros e que faculdade nenhuma ensina. Vou te mostrar também tudo aquilo que um juiz de direito julga importante que o advogado faça na hora da audiência. O que você precisa saber para fazer as perguntas corretas para uma testemunha, para produzir a prova de forma adequada, para extrair a confissão da parte contrária, para fazer uma boa e efetiva sustentação oral, enfim, tudo para garantir que você esteja preparado para participar das suas próximas audiências com pleno sucesso. Eu também vou te ensinar diversas coisas importantes do ponto de vista comportamental, desde coisas básicas, como o lugar onde as partes e os advogados devem se sentar na sala de audiência, qual que é a roupa adequada para participar do ato, até questões bem mais instigantes e complexas, como, por exemplo, algumas técnicas que você pode usar para prender a atenção do juiz durante a audiência e para conseguir convencê-lo de que o seu cliente tem razão. Também do ponto de vista emocional, você vai aprender exercícios e técnicas baseados na neurociência, que vão te ajudar a controlar toda a ansiedade e insegurança que geralmente tomam conta dos seus sentimentos antes de entrar para a sala de audiência. Enfim, eu poderia passar muito tempo aqui te contando tudo que eu fiz questão de incluir no meu treinamento avançado. Mas eu vou deixar muita coisa para te contar no nosso próximo vídeo. O que eu posso te garantir é que o conteúdo contempla tudo o que você precisa saber sobre a audiência judicial. Como costumam dizer por aí, você pode até levar o cavalo para o rio, mas você não pode obrigá-lo a beber água. Logo, a escolha de ultrapassar todos os obstáculos e de conseguir o efetivo sucesso na sua vida profissional é sua e de mais ninguém. E agora, se você está pronto para disputar uma vaga no treinamento Expert em Audiência, fica ligado na sua caixa de e-mail. Na próxima segunda-feira, eu vou abrir as inscrições para o meu treinamento. E quando eu abrir, eu vou te enviar um e-mail com o link de inscrição. O treinamento avançado Expert em Audiência é um programa 100% online, comercializado pela empresa Ava Educação. E ele pode ser feito de qualquer lugar do mundo que tenha uma razoável conexão com a internet. Mas as primeiras pessoas que se registrarem no treinamento, elas vão ganhar como bônus o direito de participar de um grupo secreto e fechado no WhatsApp. Um grupo onde vão estar presentes profissionais do direito de todo o Brasil, trocando experiência diariamente e se ajudando mutuamente. É isso mesmo, se você for uma das primeiras pessoas a conseguir reservar uma vaga no meu treinamento, você vai ter acesso pelo resto da sua vida a uma comunidade de juristas que, assim como você, se preocupam em estar bem preparado para enfrentar toda e qualquer audiência judicial. E nesse grupo você vai poder firmar parceria, trocar experiência, responder e tirar as dúvidas com os demais participantes, enfim, você nunca mais vai se sentir sozinho. Dá uma olhada no poder transformador que esse grupo do WhatsApp tem exercido na vida e na carreira dos alunos que já participam do meu curso. Sou Rãs Trindade, falo de Goiânia. Marcela Ribeiro Sé, eu sou de Sorocaba. Simone e me formei na faculdade já faz 9 anos. Olá, meu nome é Evandro Horn, estou iniciando minha carreira como advogado. Olá, boa tarde, meu nome é Luísa Costa, sou advogada em Curitiba. O acesso ao grupo do WhatsApp criado pelo professor, onde tem convívio com colegas de advogados de todo o Brasil, é extremamente rico. Outra coisa que está dando muito certo, que fiquei muito contente, é com esse grupo do WhatsApp, essa colaboração dos alunos, assim, ajudar um ao outro. Sabem, tantas modelos de ações, sabe, tem de tudo. Isso daí ajuda muito, então eu estou muito feliz. Durante o curso eu faço parte de um grupo de advogados do Brasil inteiro e dividimos nossas dúvidas, as nossas inseguranças, e tem sido de grande importância para mim. Com certeza eu vou carregar para a vida toda, grandes amigos. Hoje nós temos um grupo de WhatsApp que nós colaboramos um com o outro, tirando dúvidas e um ajudando o outro. Até isso a gente aprende no curso, a ser solidário um com o outro. Então, assim, hoje eu só quero dizer que eu sou muito feliz por estar fazendo parte dessa família Expert em Audiência, porque hoje eu sou uma nova profissional. Hoje eu consigo atender os meus clientes no escritório com muito mais dinamismo, com muito mais conhecimento de causa. Tudo isso eu aprendi no curso Expert em Audiência. Ganhamos também um grupo fechado no WhatsApp, onde podemos conhecer pessoas do Brasil inteiro e trocar experiências que
foi a melhor coisa que me aconteceu. Muito obrigado por José Andrade por tudo e muito obrigado por esse curso, que é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Fica atento que eu vou mandar mais detalhes sobre isso no seu e-mail. Agora, eu quero te fazer um pedido. Rola essa página para baixo e me deixa um comentário. Você pode me perguntar, por exemplo, se algum conteúdo que você gostaria de aprender está ou não previsto no meu treinamento avançado. Eu vou fazer de tudo para conseguir responder a maior quantidade de dúvida. Um grande abraço e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Sou Gamal, eu sou advogado militante aqui na cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas. Já é noite por aqui, eu ainda estou aqui no escritório arrumando as coisas aqui. Porque amanhã de manhã, bem cedinho, eu vou direto para uma audiência de instrução e julgamento de um cliente aqui no escritório. É uma causa bem interessante, uma causa bem complexa o processo dele, mas em que pese essa complexidade, eu vou para essa audiência com aquela sensação boa e gostosa, com aquela segurança de quem vai chegar lá e vai arrebentar com tudo. Quando você lá, você sabe como é que é, pois é assim que eu estou me sentindo. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa segurança que eu estou sentindo, ela decorre principalmente do fato que eu já conheço a dinâmica da audiência. Dentro dessa perspectiva do código, eu já sei aquilo que deve, provavelmente vai acontecer na audiência de instrução e julgamento. Isso me dá a tranquilidade de saber que eu vou chegar lá e fazer os requerimentos necessários e pertinentes na defesa do meu cliente. Mas olha só, isso nem sempre foi assim comigo não. Na época que eu fiz a faculdade de Direito, eu já precisava trabalhar para me sustentar e sustentar a minha família. Isso me impediu, por exemplo, de cursar, de fazer um estágio profissional que pudesse me preparar para participar de um ato tão complexo como é uma audiência de instrução e julgamento. Em decorrência disso, quando eu comecei a advogar, eu tinha muita insegurança. Na realidade, eu tinha mesmo pavor de participar de uma audiência. Uma audiência de instrução e julgamento, então, Deus me livre. Me dava aquele nervoso, na noite que antecedia a audiência, eu não conseguia dormir. Eu tinha insônia. Quando estava me deslocando para a audiência, me dava aquele friozinho na barriga por causa da insegurança. Eu ficava temeroso de chegar lá e fazer um requerimento que não fosse pertinente, de falar algo que não fosse apropriado, e de marcar a minha carreira toda com a imagem de um profissional despreparado. Como é que eu ia me sair na frente do meu constituinte? Como é que ficaria a minha imagem na frente do meu cliente, na frente do magistrado que estava ali presidindo a audiência? Então eu sabia que eu precisava virar esse jogo, que eu precisava dar um salto de qualidade na minha advocacia. Isso aconteceu comigo quando eu descobri o curso Expert em Audiência, do Dr. José Andrade. Foi nesse curso que a minha advocacia deu um salto de qualidade, que ela se elevou. Foi lá que eu aprendi o que eu devo fazer, como eu devo me comportar, o que vai acontecer e o que não vai acontecer numa audiência, seja ela de instrução e julgamento, seja ela que tipo de audiência for. Então, se você está assistindo esse vídeo, se identificou um pouquinho com essa história que eu contei para você, com a minha história, eu te recomendo que você faça também um curso Expert em Audiência. Afinal de contas, nesse curso, de uma forma muito inteligente, o Dr. José Andrade, ele conseguiu concentrar aquilo que é essencial para o advogado, seja um profissional de direito de forma geral, que é a vivência, a prática do dia a dia, aquilo que acontece numa sala de audiência, é tudo que não é ensinado para você dentro da faculdade. Não, esse curso é para você, sim. Faça um curso Expert em Audiência e descubra como se tornar um expert e vá feliz, sorrindo para a sua... Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ivonir, eu sou advogada criminal, sou advogada trabalhista, sou especialista em direito penal, processo penal e direito do trabalho, processo do trabalho. Eu advogo há mais de 11 anos, já há quase 12 anos, e eu vim aqui para falar do curso do Expert em Audiência, do Dr. José Andrade. Inicialmente eu fiquei um pouco arredia de comprar o curso, porque até então eu achava, eu dizia, nossa, eu tenho uma experiência muito vasta, eu não preciso, e o curso é caro, e não sei se vai me ajudar, porque eu já trabalho há tantos anos, e eu sei como que se procede, eu sei cada ato, eu sei como que funciona e tal. Mas daí, em contrapartida, eu tenho mais 3 irmãos advogados, e os 3, eles já seguiam o Dr. José no Instagram. E aí uma das minhas irmãs sempre me mandava, ela mora em Santa Catarina, e ela me mandava mensagem: Ivonir, você tem que seguir ele, siga ele, porque ele fala muitas coisas boas, ele tem uma oratória muito boa, você tem que ver, ele dá cada dica boa de audiência e dica
de procedimento e tal, não sei o quê. Quando foi um dia à noite, eu estava na minha casa e eu acabei entrando no Instagram dele e por acaso eu fui na postagem do curso. E aí, nossa, eu achei assim sensacional o modo dele falar, porque ele parece uma pessoa assim, ser uma pessoa, além de ser uma pessoa muito inteligente, ele me deixou abismada do modo dele falar. A oratória que ele tem é sem noção, é o meu sonho. Eu sou uma formiga perto dele, então é o meu sonho de um dia eu alcançar essa oratória. E aí eu fui e vi a postagem, no outro dia eu cheguei no escritório imediatamente, eu já fui, entrei no site, vi uma prévia de como seria o curso e me interessei muito. Imediatamente eu já comprei, assim, fiquei desesperada, eu disse, não vou conseguir minha vaga, mas graças a Deus deu certo, comprei minha vaga e deu tudo certo e eu tô fazendo curso e eu assisto e repito e reviso os vídeos e eu vejo que esses 12 anos de advocacia eu ainda não sabia tudo e eu realmente não sei tudo, porque a advocacia realmente é surpreendente, todos os dias você tem uma coisa diferente que você aprende, que você tem que aprender. Quando eu comecei, sofri demais, porque assim, meus irmãos já eram advogados e eu tinha uma grande dificuldade de fazer com que eles me ensinassem. Eles não me ensinavam, eu aprendi tudo na marra e eu sofri demais. Então, assim, hoje, aprender é preciso, se capacitar é preciso, ainda mais na área de direito, o advogado precisa, porque realmente tem um mercado muito grande, né? Hoje, todos os anos, tem vários bacharéis de direito se formando e a gente está aí enfrentando o mercado, né, que tem muitos profissionais e profissionais bons. Então, assim, não deixe de comprar o curso, participe. Além do curso, nós temos, foi feito um grupo de WhatsApp, né, onde a gente troca ideias. E nesse grupo eu sou muito elogiada, eu ajudo todo mundo do jeito que eu posso. Imediatamente que eu sei a resposta, eu já mando a resposta. Quando a pessoa tem alguma dúvida, a pessoa me chama no privado, a pessoa me manda e-mail, imediatamente eu já respondo a pergunta. Quando eu não sei, eu pesquiso. Ou mesmo que eu saiba e eu não tenha certeza, eu pesquiso e respondo essa pessoa. Então, gente, investe na sua carreira, investe, porque não é dinheiro perdido, é dinheiro investido que você jamais vai se arrepender e são coisas assim surpreendentes que você vai aprender. Eu desejo a todo mundo uma ótima vida como profissional de advogado e desejo que vocês comprem o curso e sejam felizes. Olá, bom dia a todos, tudo bem? Meu nome é Solange Trindade, falo de Goiânia. Estou aqui para poder prestar o meu depoimento acerca do que o curso Expert em Audiência já fez na minha vida. Bom, eu iniciei na advocacia há cerca de 1 ano e meio atrás e com muitas dificuldades, até porque eu não tenho nenhum parente que seja advogado e nem pude também na época de faculdade fazer estágio, porque eu já era casada, tinha filhos e tinha que ajudar financeiramente na minha família. Então, eu comecei a advogar com dificuldades e todas as vezes que eu precisava ir nas minhas audiências, eu sempre convidava um colega para poder ir comigo, temendo o que poderia vir a acontecer na audiência por falta de experiência. Porém, depois que eu iniciei no curso, minha vida mudou. Hoje eu sou uma outra profissional, hoje eu consigo já realizar as audiências sozinha, não preciso chamar ninguém mais para me acompanhar. Hoje eu já faço audiências cíveis, trabalhistas e até mesmo criminal sozinha, sem nenhum tipo de medo, sem nenhum temor, porque tudo nós aprendemos no curso Expert em Audiência. Hoje nós temos vasta doutrina jurídica, que já é disponibilizada para nós no próprio site do curso. Hoje nós temos um grupo de WhatsApp que nós colaboramos um com o outro, tirando dúvidas e um ajudando o outro. Até isso a gente aprende no curso, a ser solidário um com o outro. Então, assim, hoje eu só quero dizer que eu estou muito feliz por estar fazendo parte dessa família Expert em Audiência, porque hoje eu sou uma nova profissional. Hoje eu consigo atender os meus clientes no escritório com muito mais dinamismo, com muito mais conhecimento de causa. Tudo isso eu aprendi no curso Expert em Audiência. Então eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que me foi dada de poder estar fazendo o curso, porque não foi fácil para mim pagar o curso, porque é um valor considerável, porém Deus, sabendo do desejo do meu coração, usou pessoas para que pudessem me abençoar a estar fazendo o curso. E hoje eu estou a cada dia mais
apaixonada, maravilhada pelo curso, por tudo que está sendo disponibilizado para nós. Então, assim, doutor José de Andrade, que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida, a sua família, que possa continuar fazendo do Senhor esse grande exemplo para nós, como profissional do direito, como um profissional ético, solidário com as pessoas. Hoje eu sou uma pessoa muito melhor depois que eu comecei a fazer o curso, porque tem abençoado tanto na minha vida familiar quanto na minha vida secular também, porque nós aprendemos aqui não só material jurídico, mas sermos pessoas solidárias. Então que o Senhor possa continuar sendo essa pessoa maravilhosa que o Senhor é. E para tanto eu quero deixar Lucas 14:14, que diz assim: eu não poderei recompensar o Senhor, mas recompensado será no dia da ressurreição dos justos. Um abraço. Tudo bem? Me chamo Maiara. Quero parabenizar o professor José Andrade, a sua equipe, e também cumprimentar os meus colegas que também fazem o curso e dizer para vocês que esse curso é realmente o melhor curso que eu já investi na minha vida. Eu sou de uma família bastante humilde, minha faculdade, meu exame da ordem, tudo foi feito através de planejamento financeiro, porque tinha que juntar, trabalhar com a ajuda ainda da minha mãe para pagar tudo. E quando eu casei, vim para Goiânia, eu morava em Brasília, vim para Goiânia e comecei depender um pouco do meu esposo. Foi quando eu conheci o projeto, comecei de pouquinho montar meu escritório e vi que o professor José Andrade ele tem um coração maravilhoso, um coração muito grande, e eu tinha que fazer esse curso. Mandei um e-mail, pedi para ele parcelar para mim, porque eu não tinha condições, de pagar. Então eu mobilizei minha família, meus amigos, e eles foram me emprestando 500, a outros foi 1.000, outros foi mais 500, até que eu juntei todo o dinheiro e paguei o curso. O professor ele entrou em contato comigo no dia seguinte, falou que ia dar um jeito de me ajudar, porém eu agradeci e falei que eu já tinha conseguido o dinheiro, graças a Deus. E ele me parabenizou e falou que ia ser um grande investimento meu, e realmente foi um grande investimento. Hoje eu só tenho 3 meses que eu realizei a inscrição do curso, mas nem se compara, que eu tenho 7 anos de advocacia e parece que antes eu não sabia de nada, e hoje cada dia mais só aprendendo, ficando mais tranquila, equilibrada, profissionalmente mais habilitada. E isso eu posso garantir para vocês que me ajuda demais mesmo. Esse curso, eles não só aprender a realizar audiência, mas ter o foco nos estudos, na meta. O grupo do WhatsApp é um grupo mãe, só tem amigos prestativos, nos tornamos uma família. E eu quero dizer para vocês que é um grande investimento, realmente é um grande investimento. Não me arrependo de nada, e só tenho que agradecer imensamente, que Deus continue abençoando muito o professor José Andrade e todos que caminham junto com ele. Um forte abraço, um beijo no coração e sucesso a todos.